Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre revisão sistemática, tá? Pode passar. Então, esse vai ser o nosso roteiro. A gente vai conversar sobre os conceitos envolvidos, a gente fundamentar o suficiente essa conversa. Depois a gente vai tratar da revisão sistemática propriamente dita e no exemplo, no finalzinho, um exemplo. Pode passar também. Então, a estrutura do trabalho acadêmico, a gente dialoga bem dentro de uma estrutura, foi se aprimorando ao longo do tempo, e ela não foge muito a isso de uma contextualização, a gente vai apresentar de onde, isso na estrutura de um trabalho, qualquer trabalho, um artigo, um paper, um TCC, uma dissertação, uma tese. Então, a gente contextualiza, saber de onde vem, qual é a problemática, qual a razão de ser do que a gente está perguntando. A gente vai fazer uma revisão de literatura, a gente vai introduzir de onde vem, quem tem tratado os assuntos, ver qual é o histórico da questão, as definições, as hipóteses, como é que a questão está sendo abordada. E o ideal dessa parte é que a gente busque sempre o estado da arte, que é uma coisa que a gente vai conversar mais à frente um pouquinho. O que é? E a ideia é que a gente tenha um trabalho que ele comece num fluxo e tudo direcione para o seu fim. Então, a contextualização acompanha a revisão de literatura, ela embasa o método, ela embasa os resultados e a discussão, tudo nesse fluxo. Uma coisa corrobora a outra. E o que é esse estado da arte? Que algumas vezes aparece para a gente conversar. Então, a gente pode passar. Vai passar o slide, por favor. Então, o que é o estado da arte? O estado da arte, vou ter várias definições, mas a gente vai pegar a suficiente para a gente caminhar. É o levantamento das publicações mais relevantes e atuais. O estado da arte é até que ponto a gente sabe. Então, quanto mais empenhado na sua busca, quanto mais atualizado, quanto mais crítico você for, você vai estar mais caminhando para o estado da arte. Então, ele é um diagnóstico do conhecimento atual e vai identificar. Aí que está um ponto. Quem está na ponta de cada assunto, ele está atualizado sobre as descobertas, sobre as lacunas, sobre as tendências e sobre as controvérsias. Afinal, se o assunto tem um estado da arte, tem um limite de onde a gente sabe, a gente para nas controvérsias e nas limitações. O que não é, muitas vezes, o que as pessoas querem fazer nas publicações científicas. Querem fazer uma publicação que esteja certinha e asséptica de tudo. Não. O estado da arte, o bom estado da arte vai contemplar também os limites do que se sabe. Aí pode passar. E, entre tantas coisas que atrapalham esse ponto final honesto, de certa maneira, são vieses. E tem infinitos vieses. Eu trouxe para a gente conversar aqui alguns vieses, que é uma das coisas que a revisão sistemática vai nos ajudar a fugir deles. Então, dois tipos de vieses só. Um viés de atenção e um viés de percepção. O que é o viés de atenção? Acho que pode passar também. A figura é bem autoexplicativa, na verdade. O viés de atenção, o que é? Entre toda multiplicidade de informações, todos os artigos, tudo que a gente possa encontrar de publicações honestas, a gente vai ter uma tendência nossa a limitar e simplificar essa percepção. Ou seja, nessa busca que ela seja honesta sobre o tema, existe uma tendência nossa, uma falha nossa de perder determinadas coisas que poderiam ser significativas e determinantes para o resultado final mais acurado. Então, essa tendência é natural. O outro viés pode passar mesmo. O outro viés é o viés de percepção. Por que eu estou trazendo esses dois? Um, a gente pode incorrer nele sem querer. E o viés de percepção, às vezes, ele pode ocorrer por negligência. Ele pode acontecer, sabe, por descuido ou intencionalidade. Então, o que é o viés de percepção? Ele está descrito assim nessa figura. Tem os fatos e as evidências possíveis e temos as nossas crenças pessoais. Então, a pessoa ela pode escolher, ela já tem a tendência de ficar nessa interseção, pegar e selecionar dos fatos e evidências os fatos que validam o seu ponto de vista, que é essa interseção, e desconsiderar as evidências que trariam, vamos dizer,
problemas que seriam antagônicas ao seu princípio inicial, o que não tem a ver com a busca científica. A gente tem que acolher a maior parte disso para chegar no ponto que seja o mais condizente com a realidade. A busca é sempre essa. Aí pode passar. Então, esse é o ponto. Um viés de percepção, ele é um exemplo de um viés que ele pode ser intencional. Então, por imaturidade no caminho científico, as pessoas têm, é muito comum, ela quer fazer uma pesquisa que esteja tudo bonitinho, que não tenha nenhuma controvérsia e que ela chegue no final e fale, olha, deu tudo certo na minha pesquisa. E a pesquisa científica normalmente não é assim. E outro ponto é por preguiça, por dificuldade de lidar realmente com o contraditório. A pessoa, na seleção das informações, ela pega e fala: eu vou pegar desse conjunto todo o que é mais fácil de eu trabalhar e ignoro todo o resto. É exatamente disso que a gente quer fugir quando a gente vai fazer, quando a gente se abre a uma revisão sistemática. É exatamente esse tipo de coisa que a gente quer fugir quando a gente está em busca do estado da arte. Aí pode passar. Então, como combater vieses no geral? Então, tem vieses que a gente já é naturalmente pouco imune a isso, e tem uns outros que, por descuido, a gente pode acabar caindo e comprometer o resultado de alguma pesquisa. Do tipo, esse determinado medicamento aqui, a gente vai fazer com que ele seja realmente muito bom para alguma coisa e desconsiderar tudo. Isso tem impacto concreto em decisões na vida das pessoas, tomada de políticas públicas, e é isso que a gente quer evitar. Como combater, então, vieses e problemas, no geral, de revisões de literatura feitas, assim, sem um método preciso? A gente vai tentar fazer justamente isso, uma metodologia rigorosa, alguns passos para a gente evitar isso. Metodologia rigorosa. Estabelecer critérios definidos a priori. Então, antes de eu começar a pesquisa, eu vejo quais são os critérios que eu vou adotar, para, durante o curso da pesquisa, não ficar com a tendência de querer incluir coisas por que eu fui simpatizando. Então, a gente estabelece antes e depois roda o sistema. Então, a gente vai conversar antes o que é todo o nosso conjunto de expectativas para os resultados. Análise crítica dos dados. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes. Depois eu vou resumir isso, tá, gente? Mas análise crítica dos dados. Então, a gente vai assumir um compromisso árduo e dolorido de analisar todos os dados que se mostraram pertinentes de acordo com os critérios que a gente estabeleceu lá atrás. Então, não é assim, porque eu gosto, porque eu queira, porque eu acho que ia ficar melhor no meu título. Não, a gente está em busca de entender o estado da arte, até onde foi a pesquisa hoje. E a gente vai estar, sobretudo, muito aberto, e o método valoriza isso. No final, a acolher as hipóteses que contradigam alguma partida inicial que a gente tem. De modo ideal, uma revisão sistemática ela é feita por mais de um colaborador. Então, justamente para tentar diluir, mitigar esses vieses pessoais, que às vezes a gente nem tenha consciência de que eles estão operando. Então, uma, duas, três pessoas vão analisar todos os artigos e aquele que for aprovado por todos, legal. O que for aprovado por um e não foi por outros, a gente conversa depois. E esse é outro ponto fundamental também, transparência em todos os processos. Você vai dizer por que que você aceitou, por que que você negou, e você vai fazer seguir um protocolo de modo que a sua pesquisa ela possa ser o mais replicável possível. Que uma outra pessoa ela possa chegar e refazer os seus passos e chegar nesse mesmo resultado, ou ainda possa refazer todos os seus passos e contestar então por que que você não colocou esse artigo aqui? E por que que este artigo aqui não está na sua revisão sistemática? É disso que se trata. Acho que pode passar também. Então, um jeitão geral, temos aqui uma revisão tradicional à esquerda, ela é meio por si, ela é meio caótica, ela é meio todo mundo que tentou um trabalho final de curso passa por isso assim, você vai pegando
os assuntos conforme eles vão surgindo. O resultado é mais ou menos expresso por essa imagem aí. Você caminha, volta, roda, e a revisão sistemática ela se propõe a ser passar a mensagem da direita. Um caminho estruturado que você percorre, pode olhar para trás e outras pessoas podem ir seguindo. Aí deixei uma nota aqui no final, depois vocês podem ler, e agora eu vou resumir o que é isso no próximo slide. Então, aí eu queria resumir nesse ponto, tá? Conversamos, tiver perguntas também, fiquem super à vontade. Acho que essa é até uma boa hora para fazer pergunta. Resumindo, o que eu queria que vocês retivessem por aqui. Então, a revisão sistemática, a gente vai tratar como sendo isso daqui, o suficiente para a gente caminhar. Ela vai se comprometer a analisar todos os dados relevantes, segundo critérios explícitos que a gente combinou antes e que permitam a replicação da pesquisa. Então, todos os dados, critérios explícitos e replicabilidade. É o que a gente não vai abrir mão quando estiver fazendo uma revisão sistemática. Combinado? Por aí. Aí a gente pode ir para o próximo slide. Então, tem diversos protocolos que nos ajudam a conduzir isso. Atingir essas metas por si só, inventar ela do zero, é meio complicado. Já tem alguns protocolos testados que facilitam essa jornada. Um deles, se não for o mais famoso deles, é o protocolo Prisma, que vai fazer a condução da gente dessa primeira ideia para essa ideia mais refinada e elaborada. E é dele que a gente vai começar a falar agora. Pode passar também. Então, o protocolo Prisma está aqui. Ele é o Preferred Reporting Item System for Systematic Reviews and Meta-Analysis, que é uma outra coisa. A meta-análise é um outro processo que a gente pode fazer depois de uma revisão sistemática. É excelente e muito difícil, mas eu ainda não tenho essa experiência de conduzir uma meta-análise. Ela vai ser muito mais quantitativa. Ela vai ser quantitativa. A gente vai pegar números e mas a gente conversa isso mais para frente. Então é isso. Existe um protocolo. Esse protocolo é acessível. Está aqui até o link disponibilizado aqui para vocês. E o que ele é, na verdade? Ele é um guia de recomendações para os autores para a gente desenvolver isso. Então ele vai ajudar a gente a se precaver dos equívocos que a gente cometeria se a gente fosse começar do zero. Ele não é prescritivo. Não é um modelo do tipo assim, você tem que fazer tudo isso. E nem uma revisão sistemática ela é perfeitamente sistemática ou nada sistemática. Ela segue numa escala. Então, quanto mais itens você fizer, mais sistemática ela vai ser. Entendeu? Ela não é binária. É sistemático ou não é sistemático. Mas se você não atender esses três princípios que eu te falei para vocês, eu acho que você não fez nada de sistemático. Entendeu? Então pode passar também, por favor. Então, o protocolo Prisma. O protocolo Prisma ele vai ter duas coisas para orientar a gente bastante. São 2 documentos. Um vai ser um documento escrito, razoavelmente longo, que é uma checklist, e uma checklist bem alongada, bem detalhada. É um PDF grandão, com 27 itens que vão orientar a gente, tópico a tópico, para execução de um trabalho científico, sobre as recomendações. Dentro de cada um desses tópicos, título, resumo, introdução, métodos, resultado de discussão, o que precisa ter, o que você não pode esquecer. E tem a parte mais laboral, operativa mesmo, que é o fluxograma Prisma. E é nele que a gente vai se debruçar bastante, assim, na operação de uma revisão sistemática. Tá? Então, o que eu recomendo, assim, para todo mundo que for lidar com isso? Lê a checklist, lê o documento da checklist todo, para você se ambientar, saber desse conjunto de expectativas, e depois, na execução, a gente vai pegar esse fluxograma e aí onde a gente vai sentar e trabalhar em cima dele. Então, ele tem essas 4 etapas, que é o que a gente vai conversar agora.
identificação, seleção, elegibilidade e inclusão, tá? Alguém tem alguma pergunta até agora? Se quiser, fica à Eu não. vontade. Então tá bom. Então, pode passar. Se vocês tiverem pergunta, a qualquer hora, tá? Então tá, foram as 4 fases que eu apresentei. Então, tem aí da esquerda para a direita. Identificação. A identificação, ela é a fase mais... como é que eu vou te falar? Ela é a fase mais difícil. E é a primeira. E as demais são as mais trabalhosas. Mas tem um quê de automatismo. A primeira é onde você vai definir a sua pesquisa. Isso não é tão simples quanto parece, definitivamente. Então, a primeira etapa de identificação, a gente vai formular uma pergunta de pesquisa, selecionar as bases de dados, fazer a estratégia de busca, que é o que eu estava conversando com a Kelly essa semana, que não é nada simples, refinar essa estratégia de busca e fazer a desduplicação dos arquivos que a gente encontrou. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai estabelecer os critérios, reportar isso, para a gente começar a ir nas bases de dados e selecionar os artigos que a gente vai filtrar nas últimas 3 etapas. Tá? Tem a seleção, que tem um conjunto de passos que a gente vai seguir, ela tem o seu papel, a elegibilidade e a inclusão. A gente vai falar mais à frente. Pode passar também, por favor. Então, a identificação. Então, a identificação, ela começa por formular bem uma pergunta de pesquisa. Seria mais ou menos como o objetivo geral de um trabalho científico. Um trabalho científico, no geral, tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Do jeito que a gente vai conduzir aqui, a gente vai usar um método que ele vai praticamente entregar para a gente, de uma forma estruturada, os objetivos gerais e específicos. Então, a identificação dessa pergunta de pesquisa, ela não é nada evidente. É um tempo de raciocínio que a gente vai aprender a formular uma boa pergunta. Como que a gente faz isso? A gente pode tem um conjunto de estratégias para isso. Uma delas, também bastante famosa, é a estratégia PICO, que a gente vai ver a seguir. Pode passar, por favor. A gente ainda está na fase de identificação, tá? Definindo uma pergunta de pesquisa. Então, PICO é um acrônimo com as iniciais para a gente definir bem todo o foco da nossa pesquisa. P de PICO. Minutinho, William. Eu acho que o microfone do Diego está aberto, está entrando bastante ruído. Diego, você está valeu. nos ouvindo? Ouviu já. Era meu mesmo, desculpa. A legal. última parte que você falou, William, eu não consegui ouvir, não. Perdão. Legal. É que eu não sabia quem era, mas ajudou. Então, o PICO é um acrônimo, uma sigla que vai ajudar a gente a compor isso daqui. P de população, I de intervenção, C de comparação e O de outcomes, que pode ser também desfecho, resultados previstos. Isso daqui, principalmente para a Kelly, isso daqui, a gente estava conversando, isso daqui a gente vai ajudar muito a gente a definir as palavras-chave e os descritores. Um ótimo começo é a gente usar esses itens aqui para a gente não se esquecer. Então, o P de população é o que está sendo estudado, tá? Isso tem que ficar registrado de alguma forma naquilo que a gente vai procurar. Vocês estão aí? Eu acho que todo mundo congelou para mim. A gente está aqui. Então tá bom. Ficou tudo travadinho. I de intervenção. Eu tô aqui. Então tá bom. O que é a nossa pesquisa está propondo? C é a comparação. A gente está propondo uma intervenção comparado a quê? E outcomes, a gente vai medir o resultado da nossa intervenção com relação a que critério? Então, aqui tem um exemplo geral, genérico, assim. Então, digamos que a gente queira fazer uma pesquisa com uma determinada população sobre ansiedade. Uma
uma sugestão para delimitar bem uma pergunta, delimitar bem o método. Está aqui embaixo. Exemplo: adolescentes com ansiedade generalizada. A gente tem que sempre trazer a nossa população de estudo. Essa vai ser um exemplo da nossa população. Isso tem que estar nos nossos descritores, nossas palavras-chave. Quantos forem necessários. Intervenção. Qual a intervenção que a gente está propondo? Então, no caso, TCC. Então, coloca TCC e os seus sinônimos, seus análogos, suas particularidades. A gente vai comparar o TCC com relação a quê? Então, tratamentos alternativos, psicoterapia, qualquer coisa. Quantos forem. E a gente vai medir isso com relação a quê? Então, redução dos sintomas de ansiedade. A gente poderia colocar os sintomas de ansiedade medido por algum protocolo específico, por alguma coisa, poderia entrar todos aqui. Mas a gente não deveria fugir muito ou negligenciar esses pontos na definição das nossas palavras-chave. Isso mostra que tem um bom resultado. E a estratégia Pico também não é a única, tem variações, tem picote, tem outras também que elas vão se aplicando, se moldando a áreas de estudo particulares. Mas é um caminho. Aí pode passar também. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas não precisa voltar não, que a estratégia Pico, quando você está com 1000 artigos, a moral da história é assim, quando você está com 1000 artigos, você vai chegar no artigo 70, você vai ler alguma coisa que você achou muito legal, que você gostou e que você gostaria de incluir na sua pesquisa. Você vai ficar tomado, cheio de viés, falar, nossa, essa descoberta foi muito interessante. E aí você vai se comprometer com a estratégia Pico e falar, não, mas ela não faz parte dessa minha pesquisa. Esse artigo que eu li e gostei muito, eu vou trazer para mim, depois eu leio. Mas ele não pertence a essa pesquisa. Então a estratégia Pico, ela ajuda a gente a manter o foco e direcionamento da pesquisa que a gente vai naturalmente perdendo. Entendeu? Então, naquele exemplo lá, deixei aqui para vocês o que seria uma boa pergunta para uma pergunta inicial de pesquisa, tá? Então, a partir daqueles interesses, então ficaria assim: quais são os efeitos da terapia cognitivo-comportamental em adolescentes com ansiedade generalizada, comparada com tratamentos alternativos? E poderia ter ainda aqui, medido pelo protocolo, não sei das quantas. Maravilhoso. Entendeu? Aí pode passar. A partir daqueles, a gente pode definir perguntas mais específicas, tantos quanto a gente queira, e elas vão entrar como as perguntas específicas da pesquisa e decorrem da estratégia PICO. Mas eu vou deixar para vocês lerem isso depois para a gente não se alongar muito. Aí pode passar também. Dentro ainda de identificação, vamos para o segundo item, as bases de dados. As bases de dados são fundamentais, são os repositórios onde vão estar os nossos preciosos artigos a serem identificados e que vão fornecer todo o material para a gente. Então, eu deixei aqui exemplo de alguns também. Cada área do conhecimento vai ter um melhor, mais apropriado. Esses aqui são bem importantes, assim, e estão aí para compartilhar com vocês, tá? Normalmente, uma revisão sistemática bem feita, assim, que seja bem acolhida, ela vai demandar uma investigação de umas 3 bases de dados. A Tatiane Takamura pode falar, Tati. Quando a gente faz uma busca no Google Academics, a gente busca resultados em todas essas bases? Ou algumas não? Olha, o Google Acadêmico não é nem recomendado para isso daqui, não. Tem um bocado de tranqueira que aparece no Google Acadêmico. Tem que entrar Especialmente, em cada base específica e fazer a busca. é que aqui hoje eu não trouxe esse ponto porque já é bem detalhado da execução, mas o que a gente vai fazer? Quando a gente entra numa base, a gente não vai anotando num caderno, num papel, todos os nomes e tal. A gente vai pegar, essas bases são próprias para isso. Você vai pegar e selecionar, e você vai exportar um arquivo contendo todos os metadados das suas pesquisas e vai trabalhar a partir deles em um outro programa.
O Google Acadêmico, pelo que eu sei, ele não confere esse tipo de coisa e seria inviável. E mesmo assim, tipo assim, o Google Acadêmico ele é a primeira camada de uma, assim, tipo, entre sair totalmente do mainstream, assim, da busca, para uma primeira tentativa de busca de filtro científico, assim. Mas o Google Acadêmico tem seus problemas, aparecem umas coisas bem ruins, assim. Ele nem é tido como uma base para revisão sistemática, ninguém nem usa, assim. Vão ser essas bases Eu mais achava robustas que mesmo. ele podia, eu achava que ele podia pesquisar em todas as bases e ajudar. Não, não. Não, ele nem consegue acessar todas essas bases. E muitas dessas buscas, Tati, por exemplo, muitas das vezes a gente utiliza o portal de periódicos da CAPES. No caso da nossa instituição aqui, da Estácio, eu acredito que a gente não tem acesso. Por quê? Eu acho que o William vai explicar um pouco disso, né, na próxima slide. Eu já vi aqui que você vai falar alguma coisa. O portal de periódicos da CAPES, ele permite que você acesse essas bases, né, que são bases científicas, e compilam esses artigos, mas muitos desses acessos a essas bases, dos artigos que estão nessas bases, eles são pagos. Então, assim, você vai buscar, fazer a busca desses artigos através, então, da própria base mesmo, mas para você acessar e fazer uma leitura completa, muitas das vezes você vai ter que usar aí de artifícios para acessar esses artigos, né? A gente já tem aí alguns artifícios para fazer isso, e um deles, né, que é o que é o mais recomendado, é usar o portal de periódicos da CAPES, através da instituição, onde você consegue acessar esses artigos para fazer uma leitura completa, tá? O Google Acadêmico, a gente utiliza na nossa, até por recomendação em alguns momentos aqui, para facilitar essa busca inicial, né, para que o aluno tenha acesso a uma série de artigos, enfim. A diferença da revisão sistemática é que ela segue, de fato, um protocolo, então você precisa ter bases que sejam confiáveis, né? E uma das recomendações também é que você utilize artigos que foram revisados por pares. O que isso significa? Que esse artigo, ele seguiu ali uma orientação a partir de uma revisão por dois revisores, ou seja, ele subiu para uma revista de confiança, onde a revisão desse artigo, a leitura, né, as indicações, enfim, para que os autores corrijam, seja tenha sido feito às cegas. Ao invés da gente utilizar, por exemplo, que a gente chama de literatura cinzenta. O que seria isso, literatura cinzenta? TCCs, teses, dissertações, que não são, teoricamente, não seguem uma análise tão criteriosa, abre aspas, quanto um artigo que é submetido a uma revista de boa qualidade científica, entendeu? Então, assim, o acesso ao Google acadêmica seria a primeira camada. Ah, você vai lá e pesquisar, eu quero ver o que tem sobre um determinado assunto. Você vai lá, estou sem nada para fazer, vou pesquisar aqui. Mas se a gente for fazer uma pesquisa realmente científica, né, que a gente queira ter aí uma assertividade, a gente precisa te submeter a nossa pesquisa a essas bases de dados, tá? Pode seguir, William, desculpa aí. Não, isso Perfeito, mesmo. obrigada. Aí eu deixei aqui algumas recomendações, assim, que para a gente vão ser bem úteis, assim. A PubMed é essencial para qualquer um desses nossos trabalhos. A base da Scopus também, a Web of Science também, periódico da CAPES também. Essa Psicoinfo, nunca lidei com ela até então, mas tá aí pode passar. Então, aí Deixa eu só voltar aqui e contribuir. A Psicoinfo é uma base da APA, né? A APA é a Associação de Psicologia Americana, né? E ela é uma base extremamente importante porque vai ter uma série de recomendações sobre Você tem lá Psicoinfo, Psicobooks,
tem uma outra lá também sobre, esqueci o nome agora no momento, mas é uma base importante e ela não tem diferença, tal, entre as outras. Então, o PubMed, enfim, que é especificamente, né, a mais utilizada nos Estados Unidos, a APA é da psicologia específica, a PubMed é da área da medicina, tá? A PubMed é uma das maiores hoje, né? E especificamente da psicologia são as bases da APA, que é a Psicoinfo, tá? Aí, eu acho que esse é o site do CIA. No CIA, a gente tem acesso a um portal de periódicos real, assim, sabe? Tá aqui o caminho, você chega em bibliotecas, portal de periódicos da EBSCO, não sei como seria, mas está lá, a gente pode mais à frente conversar e lidar com isso, tá? Aí pode passar também. E pode tentar o portal de periódicos da CAPES também. Estratégia de busca. Aí é aqui que a gente vai começar a moldar a nossa pesquisa, mesmo caminhando para o operacional. Então, lembra quando a gente estava falando da estratégia Pico? Então, agora a gente vai voltar lá, resgatar e começar a selecionar as palavras-chave para, de fato, formar um texto que a gente vai usar essas palavras para entrar nessas bases e ela retornar para a gente uma lista de artigos que vão ser investigados. Então, para aquele exemplo nosso lá, é muito recomendado que a gente tenha, no mínimo, esse tipo de palavra-chave aqui para conduzir a pesquisa. Então, como é que a gente faz isso? População. Então, era adolescente. As pesquisas normalmente vão ser feitas em inglês, essa é a boa da verdade. Então, mesmo que seja, tenha alguma dificuldade, a gente usa o tradutor de alguma maneira para isso, mas a condução, inevitavelmente, vai demandar um pouquinho de inglês, assim. Então, a gente vai selecionar as palavras-chave, formar uma string de busca, que é a frase completa. A gente usa operadores booleanos para isso, então eu estou procurando um ou outro. Acho que dá para entender aqui, né? Na população a gente vai selecionando isso. Agora, qual é a parte complicada para isso daqui? A nossa pesquisa demanda isso, é o começo. E isso exige uma certa maestria. Por mais que a estratégia Pico ajude a gente a não lembrar, a não esquecer de determinadas coisas, a seleção das palavras-chave demanda um pouco de contato, de leitura prévia, de afinidade, de experiência com o tema que você está procurando. Então, demanda um pouco de estudo e conhecimento prévio, sim, também. Tá? Então, tem essas palavras-chave. Aí pode passar. Tem as palavras-chave, mas tem uma outra coisa também chamada descritores. Quando a gente tem a facilidade e a dádiva de ter descritores, facilita muito. Porque qual é a diferença? Palavra-chave, você pega um artigo, tem o título, tem um abstract, que é um texto de 500 caracteres, mais ou menos, 500 palavras, uma coisa assim, e tem lá embaixo uma linha trazendo palavra-chave. Acho que todo mundo já deve ter tropeçado com isso. As palavras-chave, o autor tem a liberdade de propor as suas palavras-chave. Ou seja, ele é meio caótico. A verdade é essa. Então, se você está falando de, sei lá, dor de cabeça, alguns vão falar de cefaleia, outros vão falar de dor de cabeça, outros vão usar vários nomes para a mesma coisa. Isso não é racional, isso não é bom para pesquisa. O que os descritores estão aí para tentar ajudar a gente a resolver? Os descritores são isso. Os descritores são um conjunto de termos padronizados. Existe uma curadoria permanente que vai indexar todos essas diferentes formas de buscar para uma palavra só. Então, se a questão é cefaleia, todas as outras palavras-chave vão estar embaixo de cefaleia. E quando você buscar por cefaleia, você vai estar procurando todas, entendeu? E existe um banco de dados para descritores na área da saúde. Ele é tão bom que, em alguns casos, salva a gente de outras áreas. Na engenharia, por exemplo, não tem isso. E você pode usar algum descritor que, porventura, tenha lá e ajudar nesse processo. Então, o descritor
ele é um grande facilitador quando ele tem para a nossa pesquisa. Ao invés de você ir tentando diversas palavras-chave, fazendo um monte de palavras para você procurar, você coloca uma lá que ela garante que ela está procurando todo aquele conjunto de palavras. Ficou claro, assim? Ficou? Então tá aqui depois. Parcialmente claro. Por exemplo, hoje eu busquei, não dentro de uma base de dados científica, mas dentro do site da APA, pesquisa que tem duas palavras, né, no termo inglês, assessment e evaluation. Então, eu pesquisei pelas duas. Elas seriam o quê? Palavras-chave ou descritores? Então, os descritores, eles estão numa lista. Dá para você procurar os descritores. Provavelmente o que você procurou era uma palavra-chave. Entendeu? Acho que pode passar, por favor. Um local para... ótimo, Então, eu ia falar isso. Pode falar. isso. Onde a gente encontra os descritores? Os descritores têm os seus lugares para serem buscados também. Então, eu deixei aqui 3 para a gente começar. Assim. Então, tem os descritores DEX, os MESH, que também se misturam um pouco. E tem a descrição aqui. Eu não vou aprofundar muito aqui, está tudo aqui. E para a gente conseguir andar um pouquinho. Mas tem essa biblioteca aqui e você entra, você quer saber sobre ansiedade, sei lá. Ele vai te conduzir aquele descritor. Ele vai falar, então, substitua essa sua palavra por essa aqui que ela é mais específica. Entendeu? A gente pode voltar a isso mais à frente. Pode passar também. Por favor. E aí, o que a gente fez até agora? Primeira etapa que eu falei que era mais complicadinho. Identificação. A gente está tentando identificar todo o conjunto, entre todo trabalho disponível, quais são os relevantes para a nossa pesquisa. A gente está identificando os mais relevantes. A gente formula a pergunta de pesquisa, definiu as bases de dados, traçamos a estratégia de busca com as palavras-chave de uma maneira mais ou menos organizada e entramos com esses dados nas bases e pegamos as listas com um monte de artigo. Ainda dentro da fase de identificação, é natural que, por exemplo, eu investiguei a primeira base. Tinha um artigo lá do Pedrinho. Esse mesmo artigo do Pedrinho pode estar na segunda base, pode estar na terceira base. E, se ele for um artigo bom e relevante, ele é até esperado que ele esteja em várias bases diferentes. Então, ainda na fase da identificação, a gente vai desduplicar esses arquivos. Isso hoje é feito de maneira automática, mas aí que tá, Tati. Isso é feito de maneira automática quando a gente pega e exporta ele a partir das bases com os metadados, que aí a gente vai inserir ele num programa e esse programa vai chegar, não, esse artigo é exatamente esse, vou excluir um, entendeu? Na mão é completamente impossível fazer isso, entendeu? Então, tem dois aplicativos que são realmente muito bons, assim, eu acho fundamentais. Não vai dar para fazer revisão sistemática sem auxílio, sabe, de uma infraestrutura para isso. Tem o Parsifal e o Ryan. Eu usei o Parsifal. Recomendo, muito bom. Ele, a gente pode comentar mais à frente também. E ele não vai ajudar só nessa fase de desduplicação. Aqui ele é fundamental. Mas ele vai ajudar a gente a conduzir todas essas fases que eu estou falando com vocês. Muito bom mesmo. Tá? Chegando nessa parte, temos uma lista de todos os artigos desduplicados. Um monte de arquivo único. Agora a gente vai partir para a parte operacional, que é a seleção. Agora a gente vai critério por critério, começando a tirar o que foi excesso. Aí pode passar também. Então, seleção. Primeira parte operacional. O que a gente vai fazer? Vamos ler todos os títulos, todos os abstracts, todos os resumos. E excluir os que claramente, desde a partir do abstract, não tem nenhuma relação possível com a nossa pesquisa. Do jeito que eu estou falando para vocês, parece que é muito método para, né, só selecionar artigo. Só que quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no exemplo que eu fiz, eu tinha 2.000 artigos. Não tem como fazer isso de uma maneira desestruturada. Você vai passar dias e dias e dias e dias e dias, entendeu? E só nessa primeira etapa aqui, sei lá, 1.000 artigos, eles são claramente inábeis para a nossa pesquisa. Ele contém aquelas palavras-chave,
mas ele entrelaça de um outro jeito, ele busca de um outro, ele está em outra busca, claramente, que não a nossa. Então, na fase de seleção, a gente pega e vai excluir, passando para a parte seguinte, para a gente continuar essa seleção, que aí é a próxima etapa. E aí pode passar o slide. Aí a gente passa para a fase de elegibilidade. Qual que é a grande diferença? Trocando em miúdos, a fase de elegibilidade ela é uma fase que a gente vai justificar por que a gente está excluindo. Então, nessa etapa, a gente tem que ter uma lista de critérios de exclusão, e esses critérios de exclusão são decididos, lembra? Lá antes da pesquisa começar, para a gente não ficar querendo tirar nessa hora a pesquisa que a gente acha que vai incomodar o resultado. Olha, a gente encontrou um negócio aqui que não estava previsto. Lide com isso. Você vai lidar com isso até o final. E se ela atende às suas pesquisas, essa honestidade é o que busca a revisão sistemática. A verdade é essa. Então, a gente vai ter os critérios que a gente vai ter definidos e para cada um artigo que a gente for excluir, a gente vai dizer, estamos excluindo por esse critério, por esse critério, por esse critério. E nessa etapa a gente vai ter acesso ao artigo inteiro, vai ler o que for o suficiente para excluir ou permanecer com ele. Aí pode passar também. Foi o que eu falei, né? Os critérios de exclusão pode passar também, já falei tudo. E agora temos a última fase, que é a inclusão. Essa fase que vai decidir quais os artigos. No final, a gente vai ter 50, 60, 15, 5, 1, 0 artigos inclusos, que a gente vai falar, esse atende é o que a gente estava buscando. Então, a gente vai ter o critério de inclusão. O que é esse critério de inclusão? Ele responde a uma das nossas perguntas, porque ele também pode ter chegado lá, porque ele teve aquelas palavras-chave e, de fato, não atende a uma pergunta específica do nosso estudo. Então, por que a gente está incluindo agora? Antes era uma decisão negativa. A gente vai excluir e dar uma razão. Agora, a gente vai incluir e dar uma razão. Pode parecer que é redundante, mas não é. Entre toda a diversidade de assuntos e minúcias, tem assuntos que vão ficar na fronteira e vai ser difícil a gente passar o corte. E isso ajuda bastante. Aí pode passar também. E temos também o critério, esse é mais opcional. Pode ser que no final você chegue com ainda 200 artigos. Bom, isso ainda é inviável para ter uma conclusão significativa. E você vai perceber que nessa sequência toda, passou um artigo que tem 2 páginas e ele é metodologicamente muito ruim. Ele atendeu ele teve as palavras-chave, ele prometeu que ia entregar. Você leu esse artigo e esse artigo é ruim. Você pode dar uma nota para ele e falar, olha, esse artigo ele é de baixa qualidade, ele vai ter pouquíssima ou nenhuma prioridade no meu estudo. Então, você pode usar critérios de qualidade, ele vai ser um artigo incluso, ele vai constar na sua lista, mas você vai falar que você vai pegar os artigos até metade da qualidade. Você dá uma nota e justifica isso. Importante é justificar e ser replicável. Aí pode passar também. Aí tem um exemplo da revisão sistemática que eu conduzi. Vou deixar aqui para vocês e eu vou passar o mais rápido possível só para ver se a gente sedimenta isso. Eu reconheço que deve ter ficado super abstrato, tá? Então, vou passar correndo aqui para a gente ter uma noção e pegar com pertencimento essa caminhada. Essa aqui foi a minha pesquisa. Essa aqui foi a minha pergunta-chave, tá? Quais as potencialidades e limitações do biometano? Tarará. Peguei e fiz a estratégia PICO. Então, a estratégia PICO aqui, de novo. O que está sendo estudado? Eu estudei, no caso, resíduos sólidos urbanos. É o centro da pesquisa. O que foi proposto? Biodigestão e biometano. 2 formas de usar.
comparado com o quê? Com aterro sanitário, que é o modo que a gente usa, e combustíveis fósseis, que é o que a gente também usa. E o que eu estou procurando? O uso da biodigestão e do biometano, ele é melhor do que o aterro sanitário e os combustíveis fósseis sobre que aspectos? Emissão de poluentes e nível de atendimento de frotas. É isso que está. Esses itens têm que participar da seleção dos meus descritores e das minhas palavras-chave. Quantos eu vou usar depende da minha habilidade e do meu contato com isso. Aí pode passar também. Eu usei essas 4 bases de dados. Pode passar também. Essa daqui são as palavras-chave, os descritores. No caso, não foram descritores, foram palavras-chave. Então, tá vendo? Ó, para resíduos sólidos urbanos, eu usei toda essa classe aqui em cima. São todos sinônimos, palavras que aparecem de um jeito similares em diferentes pesquisas, porque não tinha um descritor único para ele. Biodigestão e biometano também. Várias formas com que esse tema é referenciado nas palavras-chave dos diversos artigos. E assim por diante. A string final ficou essa coisa enorme aí embaixo. Isso é o que entrava em cada base de dados para lançar lá, ele me devolver os artigos, eu enviar para o Ryan e do Percival e conduzir a revisão sistemática lá dentro. Pode passar. Tem particularidades. Em cada base, eu não usei a mesma string de busca. Cada uma tinha uma particularidade. Esse é um ponto que precisa de atenção e é um pouco chatinho. Então, teve que rolar adaptações, porque cada uma exigia, tinha suas limitações, o seu jeito de demandar a entrada da informação. Então, esse é um ponto que eu já vou adiantar que pode ser que ocorra com vocês também. Aí pode passar também. O resultado dessa busca inicial, 2.200 e tantos artigos, tá? Então, eu entrei com aquelas palavras-chave em todos eles, soma 2.200 artigos. Aí pode passar também. A gente precisa de método para lidar com tanta informação. A fase da desduplicação de 2.200 artigos, quando passou pelo filtro de tirar as duplicatas, já reduziu bastante, quase 500, que já me eliminou. Então, eu fiquei com 1.779 que eram únicos. Aí pode passar também. Na fase da seleção, lendo os títulos e abstracts, eu tirei mais 1.561 que não tinham nada a ver com a pesquisa. Sobraram 218, que ainda é bastante artigo para você ler um a um, cada um com 10, 20, 30, 40, 50 páginas às vezes. Entendeu? Mas olha o esforço que já melhorou. Eu fiquei com 10% para, de fato, ter que investigar. Pode passar também. O principal aqui queria que vocês tivessem a noção da ordem de grandeza dos números, que segue mais ou menos isso, e de como a gente vai se cercando para atacar o problema. Aí, com esses 200 e pouco, a gente vai aplicar os critérios de inclusão. Esses foram os meus critérios de inclusão, de exclusão. Então, cada um artigo que eu fui tirando tinha que estar com uma justificativa dessa. Aí pode passar também. Os critérios de inclusão. Estou incluindo por quê? Cada linha dessa aqui são um critério. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 critérios de inclusão. Pode passar também. Os critérios de qualidade, então, pontuando de 0 a 2 pontos para artigos que trouxessem até 14 pontos para avaliar a qualidade, que tinha artigos bem inúteis, assim, a verdade é essa, mesmo atendendo aos requisitos. Aí pode passar também. Aí essa figura ela tá lá no protocolo Prisma. Essa é a figura, é o produto, esse é o resultado do método Prisma. Então vai estar tudo isso que eu falei para vocês aqui. Ó, é a entrada com 2.000 e tantos artigos, desduplicados, saíram, você vai vendo que os números foram diminuindo. No final, os artigos que de fato responderam às minhas perguntas centrais de pesquisa foram 8.
sendo que começou com 2000 e tanto. E, de fato, foram os artigos que tinham o que eu estava precisando, que eu buscava. Entendeu? Então, o grande mérito da revisão sistemática, quando ela deixa de ser para a condução de uma revisão de bibliografia e passa a ser o método da pesquisa, que esse aqui era o método da pesquisa. Então, é chegar nesses artigos no final. Aí, logicamente, você vai pegar, ler, extrair os dados e conversar com eles. Mas o próprio produto da revisão sistemática são esses 8 artigos no final. Isso já é o resultado da pesquisa. Aí eu acho que é isso. A participação eu acho que acabou. Aí agora, todas as perguntas que vocês tiverem, assim, espero que tenha ficado claro, assim. Mas olha, é um instrumento muito valioso para você se aproximar de uma questão. Porque eu comecei com 2000 e tantos artigos, li um monte de abstract e coisas que você gostaria. Tu fala, caramba, isso aqui me interessaria, mas não faz parte da minha pesquisa. Só isso já te enriquece muito. Aí li os 200 e tantos artigos. Nossa, tem de tudo, tem muito mais do que você ia supor. Tem um ganho pessoal muito grande. É um dos melhores jeitos de você abordar uma questão, se deparar com ela e acolher o que estava fora da sua área conhecida, assim. Dá um trabalhinho.